Boa madrugada! Eu sempre comento aqui que eu acordo de madrugada para orar, mas eu nunca fiz isso de postar para vocês. São quase 2 da manhã. Eu acordei, tô aqui louca de sono, a Luísa tá aqui acordada comigo. Mas eu tenho uma leitura muito especial para fazer. E será que tem alguém aí, gente? Duvido. Tá só eu aqui acordada, né? Eu e a Luísa que estamos aqui. Pessoal, vocês têm o hábito de orar antes de dormir, durante o dia, de agradecer, de fazer uma prece, de fazer uma reflexão do dia de vocês? Vocês têm o hábito de reconhecer um Criador desse universo, de reconhecer um Pai Supremo e Criador disso tudo que a gente vive? Você tem o hábito de colocar à frente da tua vida alguém que você crê que tenha feito tudo isso que existe hoje? Você crê que você é uma criatura nas mãos do Criador que está aqui disponível nessa terra para que você possa tornar esse mundo melhor com a tua participação? Como que isso pode melhorar, né? Na nossa vida, na nossa aceitação, na nossa transformação pessoal. Eu quero saber se vocês gostam de leituras, se vocês gostam de ler a palavra de Deus, que eu considero a Bíblia. Se você gosta de ler outros livros que falam do amor de Deus, de experiências divinas também. Eu sei que são 2 horas da manhã, né? De sexta-feira, não é de sábado. Ai, deixa eu tomar um pouquinho de água, tá? Que eu tava indo dormir e aí eu tô assim desse jeito. Quem tá aqui comigo tem visualização. Tinha mais uma pessoa saiu, né? Não tá afim de ver, né? Pelo com essa cara de sono, não. Não tem problema. Amanhã você assiste. Que eu acho que você vai gostar, porque você nunca viu a Nespolo fazendo assim. É o seguinte, vou te mostrar uma coisa fidedigna e super especial pra você. Confere comigo, tô virando só o celular. Meu texto vem daqui. Jesus acalma uma tempestade. É um texto que pode ser visto em Mateus também e também em Lucas. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhes: passemos para outra margem. Subindo aqui para continuar. E eles, despedindo-lhes a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. Vamos visualizar esse pedaço de texto. Jesus estava lá no Monte de Oliveira orando, ou no monte lá que não era, mas estava lá no meio de um povão orando, explicando para eles em parábolas. De repente ele se cansou muito, porque ele fazia isso durante horas. Ele pediu para os discípulos: olha, vocês me levam a descansar agora do outro lado da margem do rio, do mar, que eu preciso muito descansar. Colocaram Cristo no barco. O Cristo, que era a pessoa iluminada daquele momento, colocaram ele no barco e estava atravessando ao outro lado, onde tinha mais tranquilidade para que ele pudesse descansar e orar conforme a crença dele. E nisso outros barcos o seguiam para ficar perto dele. Mesmo assim, o povo ia atrás de Cristo da maneira que podia. Só que daí deu uma tempestade, um temporal de vento tão grande com ondas que o barco começou a se encher de água, né? E Jesus, que estava na popa, estava dormindo sobre o travesseiro. E eles os despertaram. E eles disseram: mas mestre, não te importa que a gente morra, que a gente pereça? E Jesus se despertou
repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, para com isso, emudece, para com esse barulho, mar, para com isso, a tempestade. O vento, naquele momento, se aquietou e se fez grande bonança. Cristo olhou para aquele céu, para aquela água, para aquela tempestade, para aquele desespero, para aquilo tudo e simplesmente com o dedinho para cima disse assim: escuta aqui, chegou para você? Deu? Parou? Eu fico imaginando Cristo olhando para aquilo tudo que ele junto com o Pai criou e tratando aquilo tudo como crianças criada por ele. Deu, parou a brincadeira, parou de tempestade, te aquieta, agora acabou a tua vez. E então lhes disse, Então disse para os homens: por que vocês são assim tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Cristo olhou surpreso para os homens daquele barco, todos eles ouvindo tudo que vinham ouvindo esse tempo todo, e se questionou: como assim vocês são tão tímidos? Vocês podiam ter feito isso? Como que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, assustados, confusos, conflitando dentro de si, eles se diziam uns aos outros: nossa, quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? Quem é o cara que o vento e o mar obedecem? Uma alegoria, óbvio, Quem é que hoje, na nossa era, no nosso século, vai parar e pegar um livro passado, viajado, com aspas, e fazer ele se tornar real na nossa vida? Eu faço isso. Por que eu faço isso? Porque eu sei que ele é vivo, é um livro vivo. A minha Bíblia, ela é, por mais mutável que ela já foi, a essência do que Deus quer que chegue para nós ainda está aqui. Tu pega esse contexto de pessoas de homens fortes, que eram considerados fortes batalhadores do lar daquela época, e coloca eles num barco, e eles são pescadores profissionais, de repente dá um vento tremendo, uma tempestade tremenda, e eles estão com medo que os barcos vão virar. Eles estão mesmo com medo que os barcos vão virar? Ou eles estão fragilizados, talvez? Porque eles ouviram tantas coisas que mexeram com eles e pela primeira vez na vida, a vida deles está fazendo sentido porque eles estão ouvindo falar de um amor diferente. Eles estão tendo esperança de voltar para casa depois de uma tempestade, depois de uma pescaria. Eles não querem correr o risco de morrer, porque eles sabem que agora eles vão voltar para casa e a vida deles vai ser diferente, porque eles estão aprendendo sobre um amor de verdade de Cristo. Eles estão ouvindo sobre um amor de Cristo que transforma a vida deles. E eles estão com medo que aquele barco vire e eles não possam continuar aprendendo mais sobre aquele que está falando para eles. Cristo, ele transformava as pessoas só na maneira dele ser, na maneira de ele falar. Eu estou dividindo com vocês um pouquinho que eu entendo desses versos, porque são versos que me fascinam muito. Todos me fascinam muito. A Bíblia inteira fica dentro da minha cabeça, trabalhando, e há muitos anos eu a leio e isso faz muito sentido. E muitos livros que eu leio. Eu sou uma leitora muito assídua. E ver que muitos homens grandes e fortes e profissionais nos barcos deles se sentiram tão frágeis e olharam para Jesus e Jesus estava dormindo em meio à tempestade, e eu fico imaginando eles se perguntando assim: nossa, meu Deus, mas como assim, Jesus, tu tá dormindo no meio da tempestade? Peraí, acorda aí, levanta aí que não tá na hora de dormir não, a gente vai se afogar tudo, tu vai morrer junto com a gente, levanta aí, Jesus. Mestre, não é hora, como é que tu tá conseguindo dormir? Tu não tá vendo a gritaria de todo mundo? Não tá vendo o sofrimento de todo mundo? Mestre, levanta, fala alguma coisa, fala alguma coisa. As pessoas esperavam de Cristo que ele falasse, tomasse posse física, tomasse o lugar dele na terra como rei, falasse.
Eles nem imaginavam que ele iria levantar e que ele iria acalmar os ventos e a tempestade. Eles não imaginavam isso. Eles achavam que ele iria levantar e dar uma ordem prática de como manobrar um barco e sair do meio do vucu-vucu ali, da bagunça, do temporal. E não é isso que Cristo faz. Cristo pega a gente no meio do temporal, nos firma no temporal. E aí diz para nós: bom, te firmei aqui, agora me diz, por que tu não conseguiu lidar com esse temporal? Tu tens ouvido falar de mim, tu sabes sobre mim, e agora o que falta você fazer sobre mim? Se manter perto de mim o suficiente para você conseguir sobreviver a todos os outros temporais que vão vir, porque vão vir muitos temporais ainda sobre tua vida. E eu fico pensando na relação dos homens pescadores com Cristo, que tinham essa necessidade incrível de dependência de Cristo naquele momento, mas me chamou tanta atenção a dependência de Cristo pelo seu Pai, naquele momento em que ele está dormindo no meio da tempestade. Ele sabia que ainda não era o momento do fim. Jesus sabia que não era o momento do fim. Ele estava ali, dormindo, descansando, um sono profundo, porque ele estava muito exausto de toda a pregação que ele tinha feito no dia quente, com tanta gente. Ele tinha servido gente, servido comida, servido crianças. Ele tinha curado gente, ele tinha dado tudo de melhor para muita gente e ensinado e dividido o amor, transbordado poder. A palavra fala que quando Cristo falava, ele transbordava poder, ele dividia poder, então ele devia estar exausto. Então, naquele momento, eu fico pensando, Jesus dormindo, naquele momento de desespero para muitos, eles estavam em pânico, mas Jesus estava calmo, porque na cabeça, na mente, na consciência dele, que estava ligado com a consciência do Pai superior dele, ele sabia que a confiança dele para o Pai era plena e que ele não precisava participar nenhum tipo de medo no coração dele, apenas confiança. E foi isso que ele transformou para os discípulos, para os homens que estavam com ele. Por que temem? Ora, como assim que vocês duvidam? Como se fosse algo de outro mundo ter duvidado do tamanho do amor de Deus. Essa história, ela aconteceu. Eu creio que aconteceu. É incrível. Eu creio em todas. E eu tenho certeza que se eu ler de novo, eu vou tirar outras lições. Se você quiser ler e acompanhar, ela está escrita no livro de Marcos, na Bíblia. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Também em Mateus, capítulo 8, do 23 ao 27. E Lucas, do capítulo 8, 22 ao 25. Eu amo essa história. É uma das minhas preferidas. Não tenho a Bíblia como alegoria. Eu acredito que Deus é poderoso o suficiente para fazer essas coisas enormes, grandiosas, transformadoras e super incríveis para nós. Acredito também que se ele quisesse fazer as coisas como alegorias de carnaval, como se tudo fosse historinha, ele também poderia, mas ele pode também fazer coisas grandes. Então, para mim, não importa como ele fez, importa que ele fez. E eu quero dividir com vocês esse boa noite e essa minha oração de madrugada, tá bom? Obrigada pelas 2, 3 pessoas que assistiram comigo agora. Obrigada por quem vai assistir mais tarde. Desculpa o sono, a cara de sono da Néspola, mas eu fiz isso com muito amor e carinho. Beijo grande, que o Senhor, nosso Deus, abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.